Exclusiva, a história impressionante do pastor evangélico que morreu ao ser picado por uma serpente em um culto. Ele era seguidor de uma tradição controversa. Pastores que oram e dançam com serpentes. Cobras venenosas. Religiosos que chegam a beber veneno. E a história de um pregador evangélico que morreu após ser picado por uma cascavel. Por que a família não fala do assunto? Onde está o fundamento desta crença? Os seguidores acreditam que é na Bíblia. E os especialistas, o que dizem? Pegar textos isolados nas Escrituras é o que eu estou chamando de uso abusivo da fé. Conheça agora os bastidores de um ritual perigoso. Estamos no interior dos Estados Unidos, no estado da Virgínia Ocidental. A cidade de Matoka tem pouco mais de 300 habitantes. Mesmo num lugar tão pequeno, a notícia foi uma surpresa. Os moradores com quem conversamos não tinham ideia de que ali, tão perto, um pastor usava cobras venenosas nos cultos evangélicos. O pastor da cidade se chamava Mac Wolford. Veja como eram as orações comandadas por ele. Os fiéis tocam instrumentos, cantam e dançam ao som da música. O pastor dança com a serpente. Passa o animal no rosto. Parece estar em transe e não liga para o perigo. E o mais impressionante, o pai do pastor Wolford morreu ao ser picado por uma serpente também durante um culto evangélico. 30 anos depois, o filho teve o mesmo destino. Era um domingo, véspera de feriado aqui nos Estados Unidos. Mac Wolford tinha completado 44 anos no dia anterior e, para celebrar, veio até um parque com a família, amigos e fiéis para fazer um culto especial. Ele trouxe Shiba, uma cobra cascavel que já tinha há alguns anos e, como de costume, pregou com a serpente. Até que resolveu colocar o animal no chão e se sentou ao lado dele. Foi aí que a cobra deu o bote e picou o pastor na altura da coxa. Ele se recusou a ir ao hospital. Ao invés de ser socorrido, foi levado para a casa da sogra, onde os fiéis e até a mãe dele ficaram rezando por sua recuperação. A jornalista Lauren Pond estava presente e fotografou os últimos momentos do pastor. As imagens estão na internet. O relato dela foi destaque em um dos jornais mais importantes do mundo, o Washington Post. Um texto em que ela conta como viu um pastor que segurava serpentes morrer pela própria fé. A primeira das fotos de Lauren mostra o pastor Wolford com uma cascavel na mão. Não está claro se ele já tinha sido mordido. A senhora que aparece atrás é a mãe do religioso. Depois da picada, o pastor passa mal. 2 amigos o seguram. Logo após, Wolford é carregado. Aqui ele aparece na casa da sogra, já sem camisa e agonizando. Os companheiros oram. A última imagem mostra a mãe do pastor acariciando o pé dele. Ela lamenta porque já sabe que vai perder o filho. Wolford morreu 9 horas depois de picado e apenas no fim da agonia pediu para ser levado a um hospital. A jornalista diz também que o pastor teria tomado veneno no mesmo dia em que foi picado. Bebeu estricnina, uma substância capaz de matar por asfixia. Wolford já havia sido picado por cobras outras 3 vezes e sempre recusou atendimento médico. Por isso, ele não pediu socorro e preferiu orar para se salvar. Estamos na casa da sogra.
o lugar onde o pastor agonizou. É uma região pobre, cheia de trailers. Eu bato na porta. Ela se abre. A sogra do pastor se chama Pearl. E logo diz que não quer conversa. Eu insisto e ela bate a porta. Wolford morreu há 2 semanas. Os vizinhos me contam o que viram naquele dia. Michael se lembra de muitos carros na rua e pelo menos 20 pessoas na casa. Ele viu caixas pretas e tem certeza de que as cobras estavam dentro. Este outro vizinho diz que as pessoas tocavam instrumentos. Ele viu um homem deitado no chão, tremendo. Era o pastor Wolford. O vizinho perguntou às pessoas o que estava acontecendo. Elas disseram ser um ataque cardíaco. Depois, o expulsaram de lá. O pastor só foi trazido aqui para o hospital quase 9 horas depois de ter sido picado. E aí, já era tarde demais. Nós tentamos conversar com os médicos que o atenderam, mas eles se negaram a falar, alegando a privacidade do paciente. Na funerária, onde o corpo foi preparado para o velório, a resposta é a mesma. A família pediu para o dono não gravar entrevista. Mas de onde o pastor Wolford tirava o fundamento da própria fé? A resposta está em 2 versículos da Bíblia, no Evangelho de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pastores evangélicos que oram e dançam com serpentes são comuns no interior dos Estados Unidos. Um pesquisador que escreveu um livro sobre a tradição conta 93 mortes de religiosos picados por cobras. Os acidentes fatais fizeram o uso de cobras em rituais religiosos ser proibido em todos os estados americanos, menos na Virgínia Ocidental, onde o pastor Wolford morava. O reverendo de uma igreja local não questiona a fé do pastor, mas ressalta que não se deve levar a Bíblia ao pé da letra. Diz que o texto sagrado não é apenas um trecho, é o livro inteiro. Não é difícil encontrar cenas em que líderes religiosos e fiéis dançam com as cobras. Nessa igreja, o pastor dança e chacoalha várias serpentes ao mesmo tempo. Ele não se intimida. Outros homens observam. Agora ele coloca o animal perto do rosto. Este homem, em outra pequena igreja evangélica, pega a serpente e imediatamente passa a dançar e pular com ela nas mãos. A mulher se debate no chão e treme. Enquanto isso, o pastor mostra a serpente para ela. O pastor então olha para a câmera e pergunta: "Você tem fé em Deus?" A ingestão de veneno também é comum. Neste outro vídeo, todos dançam e cantam. Alguns entram em transe. A música é sempre alta e intensa. E acompanha cada passo do ritual. Agora olha o pastor. Ele se prepara para beber algo tóxico. Todos vibram. Ao segurar serpentes, os pastores e fiéis dessas igrejas desafiam alguns dos animais mais perigosos do mundo. Aqui em São Paulo, nós vamos entrar no laboratório de um professor de biologia, onde ele mantém
várias serpentes. O professor Del Nero já nos recebe com uma serpente na mão e me faz segurar um pouco o animal. Nossa, ela é gelada, é um animal frio. Temperatura ambiente, como hoje o clima está meio frio, ela está com a temperatura um pouco mais também fria. Esta é uma piton, uma espécie tranquila, muito dócil, que não é venenosa. E quando o assunto são as temidas cascavéis? Aí complica muito, porque aí você tem um perigo iminente à vida. O professor Del Nero conhecia o pastor Mac Woolford e viu de perto o que ele fazia com as serpentes. Ele trabalhava com, geralmente, 2 serpentes, cascavéis, e uma serpente que eles conhecem lá como copperhead, cabeça de cobre. O veneno da cascavel é muito potente. Afeta o sistema nervoso central e aos poucos paralisa os movimentos, os rins e a respiração. A morte de uma pessoa picada é lenta e muito dolorosa. Este rapaz demonstra o que uma cascavel pode fazer. Ele mostra a mão desfigurada por picadas de cobras em cultos nos Estados Unidos. Muitos deles foram picados, mas o que acontecia? Não foram grandes intoxicações, foram mais superficiais. Del Nero conta que é possível sobreviver a uma picada de cascavel. Neste caso, o organismo é capaz de absorver o veneno. Mesmo assim, ele ficou surpreso ao ver o pastor Woolford chacoalhar serpentes muito venenosas. Não é um exercício bom para a fé. Além de ser perigoso, você está expondo as outras pessoas a um risco grave. Nos cultos, as serpentes ficam muito próximas dos fiéis. Quem quer pode pegá-las, inclusive